Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar o transporte ferroviário no Brasil. As ferrovias no Brasil tiveram um desenvolvimento muito tardio, chegaram tarde. Depois de um relativo desenvolvimento na era Vargas, estancaram-se. O transporte ferroviário de passageiros reduziu-se muito. O transporte de cargas já tem registrado uma certa retomada. Mas, para um país com um território tão amplo, por que não explorar muito mais o transporte ferroviário, que é sabidamente mais eficiente, mais barato e mais seguro? Essas são as questões que surgem e que serão respondidas pelo nosso convidado aqui hoje, que é o Dr. Rodrigo Vilaça. Ele que é o presidente executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, a quem dou as boas-vindas e agradeço pela presença. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Doutor Rodrigo, vamos começar um pouquinho com história, já que a história pode ajudar no entendimento da economia. Por que o Brasil teve essa demora em entrar na economia ferroviária, o sistema de transporte ferroviário? Nós temos que levar a 2 séculos já de nossa ferrovia e não houve uma atualização desse sistema. No meu ponto de vista, sobre 2 aspectos. Planejamento, extremamente necessário para um país que deseja ser a 5ª, 6ª potência do mundo, e, naturalmente, o processo que nós vivemos desde a metade da década de 90, 95, com a chegada do Plano Real, que é a estabilização, ou a estabilidade, melhor dizendo, da moeda brasileira. São 2 fatores diferenciais do ponto de vista de por que se abandonou o sistema ferroviário brasileiro em detrimento, como se diz, do transporte rodoviário, num país continental como o nosso, que já deveria ter 52 mil quilômetros de malha ferroviária diante dos 29 mil que nós temos agora. Basicamente, a falta de planejamento. Agora, existem esses empecilhos mais recentes que o senhor colocou, mas o sistema ele não se desenvolveu mesmo ao longo dos anos, fim do século XIX, como se esperava. Alguns especialistas dizem que, nesse aspecto do planejamento, uma das coisas que aconteceu aqui é que nós temos diferentes bitolas na malha ferroviária, não há uma integração do sistema. Isso é verdade? Esse sistema ele foi desenvolvido sem uma integração ou sem viabilidade para essa integração? Até certo ponto, sim. Esse fator foi, naquele momento, considerado o principal. Com as tecnologias, com os adventos, com as criações que nós tivemos no mundo todo, a partir dessa chamada globalização da economia mundial, nós começamos a fazer uso de tecnologias que até então eram desconhecidas do sistema ou do público brasileiro. E, naturalmente, na medida em que nós ingressamos isso dentro do sistema, ficou mais fácil até mesmo fazer as movimentações. Então, de fato, não há por que nós unificarmos as bitolas no Brasil, como o sistema americano fez em 1896. Né? Era outro contexto, outra situação, uma economia forte, como sempre foi e será a americana. Nós, por outro lado, levamos a uma situação onde passamos por diversos momentos econômicos, por diversas situações ruins para o sistema e que impossibilitaram qualquer tipo de expectativa no retorno de investimento, ou mesmo de planificar, sobre a ótica de vamos ocupar o nosso território assim. Vale lembrar que o Cerrado brasileiro, há 20 anos, 25 anos atrás, praticamente ninguém o considerava. Né? Então, as evoluções que ocorreram permitem dizer hoje que este já não é o grande problema do sistema. E vamos lembrar que as malhas ferroviárias brasileiras, as linhas existentes, foram feitas num corredor no sentido exportação, muito mais do que da integração brasileira. Ela buscava as riquezas do interior para levar a um determinado porto brasileiro, naturalmente, para que pudéssemos escoar nossas produções ou aquilo que nós tínhamos como café, açúcar, hoje soja, trigo, algodão, minério, entre outros que estão surgindo. Então, as diferenças e as oportunidades é que nós não podemos perder para esse horizonte novo que nós temos pela frente. Doutor Rodrigo, lá em 1922 o Brasil já tinha o que tem hoje, que é 29 mil quilômetros de extensão, com cerca de 2.000 locomotivas a vapor, 30 mil vagões em tráfego. Depois desse período, ali depois de 30, começa uma conversão
das locomotivas a vapor para aquelas de diesel elétrica. Mas isso se estanca um pouco no período da guerra, para ser retomada novamente. Qual é a análise que o senhor faz desse período, dessa etapa? Hoje nós temos inclusive locomotivas híbridas, gás e diesel. Então nós estamos ambientalmente corretos. As nossas locomotivas hoje, diferentemente do caminhão, por exemplo, são preparadas para o diesel com adição de 20% de etanol. Ou seja, essa evolução é que nós estamos trazendo para um momento que nós precisamos, face a essa globalização, face a essa espetacular grandeza que nós temos de mexer com esses produtos. E aí eu te lembro, produtos esses que estão no interior, no centro-oeste, noroeste do Brasil, mais distantes da costa, muito mais difícil a sua retirada para os chamados portos que nós já temos, especialmente o Porto de Santos, por exemplo. Então, são essas as dificuldades de nós termos melhorias ou não considerarmos o momento que foi 30, 40, 50, 60. Vale lembrar que em 1958 eram 39 mil quilômetros de malha e só foram levados à iniciativa privada cerca de 28.200 quilômetros. Ou seja, as ferrovias que existiam naquela época e naquele momento atendiam ao chamado PIB brasileiro, que é na costa brasileira. Hoje a nossa riqueza está dentro do país. Então nós precisamos de um processo de chegarmos a esses 52 mil quilômetros, levando a ferrovia para ocupar literalmente os nossos espaços e as nossas riquezas poderem ser movimentadas de forma mais adequada. De novo, eram momentos distintos. Saímos do vapor para a elétrica, diesel elétrica, e vamos chegar nas híbridas com tecnologias de poluição ambiental muito mais reduzidas do que se supunha. Ao longo da história, o nosso sistema ele teve momentos distintos de estatização, entrega para o setor privado. A estatização começou no governo Vargas, depois houve de novo uma privatização. Você acha que hoje a gente está ainda vivendo reflexos disso? Isso teria gerado uma certa paralisia no desenvolvimento? Vou te fazer de uma maneira como profissional de logística do que eu entendo nessas últimas 2 décadas em que nós tivemos um verdadeiro desastre no cuidado com a infraestrutura brasileira. Essa falta de planejamento, essa falta de recursos para a aplicação do PIB junto a obras de infraestrutura fizeram com que nós temos o quadro hoje, né? Se considerarmos esse universo, sistema portuário, sistema aéreo, o sistema de rodovias, ferrovias, dutovias, hidrovias, é um verdadeiro caos. E sem um plano ou sem uma visão de que nós podemos recuperar isso a curto prazo, que não seja, de fato, realizarmos obras nessa década de 2011 a 2020. Nós precisamos mudar esse conceito o mais rapidamente possível, porque, de uma certa forma, nós não conseguimos encontrar, em cada momento, a melhor oportunidade para trazer essa riqueza ou essa facilidade de custo logístico para o Brasil. Agora, em 57, nós já tínhamos 39 mil quilômetros de extensão, e aí surge a Rede Ferroviária Federal. Qual é a importância do surgimento, que marco que ela representa para a história ferroviária brasileira? Naquele momento, justo da pergunta anterior, foram momentos distintos da economia brasileira, do momento brasileiro, em que se acreditava que poderíamos nós mesmos, a iniciativa pública, tocar esses projetos de forma contínua e de forma apostando no crescimento do setor. Mas nesse momento o Brasil também estava fazendo uma clara opção pelo rodoviarismo, né? Sem dúvida. Por quê? Porque ele é mais rápido, era mais rápido, o volume atendia mais passageiros do que carga. Naturalmente o ônibus entrou nesse processo, as estradas entraram nesse processo. Ficou até o ponto de nós imaginarmos que o avião hoje é mais cômodo para muitos de nós no deslocamento em algumas cidades. Mas é essa falta de sintonia ou de momentos, pela falta, no meu ponto de vista, de visão estratégica, de planejamento estratégico, que contribuiu para que nós não soubéssemos aproveitar a oportunidade. E este medo ainda tem, independentemente do que nós temos como o Plano Nacional de Logística e Transporte, o projeto que é a CNT, o Plano CNT de Transportes, e mesmo as obras hoje chamadas que integram o PAC, que também são extremamente corretas, positivas, mas que têm um processo de burocracia
e de licenças ambientais e de desapropriação que levam a nós, empresários do setor, nos preocuparmos de forma gigantesca. Porque se nós não conseguirmos executarmos isso a tempo, não iremos recuperar ou até mesmo tirar essa imagem de que o passado, como você mesmo disse no início do programa, a história faz gerarmos opiniões com base numa evolução. E nós já tivemos exemplos demais lá para trás para perdermos novamente uma oportunidade como essa, de buscarmos recursos internacionais, investidores internacionais, e o governo realizar a sua parte, do ponto de vista de eliminação de burocracia, nas 3 licenças de obras no que parte ao meio ambiente, e investimentos, ou valores, melhor dizendo, financiamento para os investimentos, e o principal, a estabilidade regulatória do setor. Nós precisamos, para que os investimentos venham a ocorrer de forma consolidada, até porque a ferrovia leva entre 5 e 6 anos para ter, desde a sua ideia ao início de operação concretizado, a segurança jurídica de que nós possamos realizar a obra e começar a tirar retorno do investimento praticado. O senhor deixa claro aí que há um papel do Estado e um papel das empresas nesse processo. O senhor acha que hoje isso tem acontecido de uma forma correta, esse diálogo, nesse novo surto de desenvolvimento, nós podemos chamar assim, ou o Estado ainda tem sido omisso em algumas áreas? Misto das duas situações, né? Eu sou partidário da parceria público-privada, mas entendo que hoje a forma de gestão privada ela é muito mais eficiente e atende mais a essa urgência do ponto de vista de resposta imediata ao usuário, seja ele na carga, seja no transporte e mobilidade urbana de pessoas, mais imediata. Ou seja, a celeridade que se pede hoje, a iniciativa privada tem condições de atender melhor do que o órgão público, do que a iniciativa pública, porque passa por sistemas burocráticos lentos e que fazem atrasar e nos preocupar bastante. E os investimentos em infraestrutura? São papel do Estado, a iniciativa, construção de linhas, por exemplo? Eu acho que sempre combinado. No mundo todo, no nosso sistema ferroviário, não existe obras só com uma participação de um ou de outro. A combinação é o ideal. E a combinação está na estabilidade desse ambiente jurídico, na condição de viabilizar ou de proporcionar, por exemplo, vou lhe dar um exemplo, a Transnordestina, obra hoje das mais importantes do sistema, assim como a Norte-Sul, tem hoje cerca de 11 mil pessoas trabalhando no sistema em 8 frentes de trabalho. Mas quais são os maiores problemas? As licenças ambientais e as desapropriações de área. E o pior de tudo, são 21 intervenientes que a iniciativa privada, porque ela é uma obra privada, com a suporte e ajuda pública de financiamentos, mas é um financiamento. Né? São 21 intervenientes nas 3 esferas. Ou seja, o número de diálogos é enorme e nem sempre eles estão integrados. Né? Nós temos um momento, até mesmo para discutir num outro momento, qual é a realidade do transporte no Brasil. Centraliza ou descentraliza a sua gestão? Porque nós não temos nenhum nem outro bem definido. O senhor deu aí alguns quadros, fez algumas citações da experiência de outros países, né? E aqui tem um quadro comparativo que vale a pena a gente observar, junto com os nossos telespectadores. Os países de grande extensão territorial, como Estados Unidos, Rússia, China, têm estruturas ferroviárias muito superiores à do Brasil. E mesmo países bem menores, em extensão territorial, como a Alemanha e a Argentina, estão em situação bem melhor também. O que seria necessário para o Brasil entrar no rol dos grandes países ferroviários, já que o quadro é mais ou menos o seguinte: Estados Unidos, nós temos aqui 224 mil quilômetros, né? A Rússia, 87 mil quilômetros de extensão, China, 86 mil, Alemanha, 41 mil, e a Argentina, bem menor que a gente, 36 mil quilômetros de extensão ferroviária. Começamos pela Argentina, ela não trabalha os 36 mil quilômetros também. Rússia, Canadá tem uma malha por força do problema climático, que é a neve, o gelo, né? Países diferentes. A China tem por uma necessidade imperiosa da movimentação do minério que chega,
mas principalmente pela mobilidade das pessoas. São 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que precisam se locomover, e por estrada e por água não vai, trem é a melhor situação. Os Estados Unidos, área totalmente privada, tudo com iniciativa privada. Então, ou seja, já estão assim desde os anos 80 e vem mantendo essa economia e essa movimentação com uma matriz de transporte equilibrada, né? O Brasil, eu quero crer que esses 52 mil quilômetros nós possamos atingir em 2020, 2023, que é o que está planejado no Plano Nacional de Logística e Transporte. Eu te diria que são diferenças, esses países são diferentes de nós. E a Alemanha, mais específico, é para pessoas, não é para carga. E para sua surpresa, e para os nossos ouvintes, o Brasil é o 7º do mundo em produtividade. Ou seja, nós não somos tão ruins assim como imaginam, ou como imaginamos. Isso fruto do transporte de minério, que é a nossa característica, que é o carro-chefe do sistema de carga brasileiro. Então nós só ficamos atrás de grandes países, como China, Rússia, Índia, Canadá, Ucrânia, para chegar em 7º lugar. Mas somos produtores de alto nível, temos 3 ferrovias de classe mundial, equiparadas a qualquer um no mundo todo, e somos referência em muitos casos de inteligência, de know-how, de conhecimento na movimentação de produtos. São situações diferentes, mas que ao mesmo tempo trazem resultados importantes para a matriz de transporte brasileira. No próximo bloco nós vamos examinar aqui o período JK e as ferrovias e também os investimentos ocorridos durante o regime militar. Continue com a Agenda Econômica. O Agenda Econômica está analisando hoje o sistema ferroviário brasileiro. Nosso convidado é o Dr. Rodrigo Vilaça, presidente executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins, a quem passo a palavra. Bom, alguns analistas falam que o desenvolvimento do transporte ferroviário no Brasil ele foi, numa certa medida, interrompido no governo JK, quando se privilegiou o automóvel, né? Era uma das ênfases daquele governo, fábricas de automóveis. O senhor concorda com essa análise? Naquele momento ali houve uma ruptura? Concordo. Realmente direcionou-se para eu diria que o início do desequilíbrio da nossa matriz de transporte, né? Você poderia, a partir daquele momento, continuar dando uma sistemática, até pelo milagre econômico, que nós tivéssemos investimentos continuados em portos, em ferrovias e em hidrovias. Isto não aconteceu. Direcionou-se totalmente para uma vertente rodoviária, o que os executivos que movimentam carga não gostam muito dessa colocação, porque desequilibrou. Mas, de fato, se nós formos olhar, o país teve um crescimento expressivo. E aí volto outra ponta que eu falei a vocês no início do programa, a questão econômica, que é realmente sustentável. Você pratica o transporte por trem em uma velocidade menor, diante da estrutura que nós tínhamos de uma ferrovia de 2 séculos, já são de 2 séculos, e que não permite agilidade de tempo. Poderia haver integração entre o sistema rodoviário e o ferroviário? Que, a meu juízo, praticamente não existe no Brasil hoje. Pois é a chamada intermodalidade ou a multimodalidade. Isso é o que todos nós, profissionais de logística e executivos do setor, trabalhamos. Por exemplo, uma das nossas ferrovias é hoje um dos maiores operadores de transporte rodoviário, de contratação de operador rodoviário. Então essa interface ela existe, mas ela não é amplamente divulgada. Mas nós poderíamos trabalhar rodo ferroviário, rodo aéreo, como é existente, hidroferroviário e até a prática de 2 ou mais meios de transporte, que é o chamado operador de transporte multimodal, que é um problema que ainda nós temos com problemas burocráticos e de seguro e jurídicos grandes que ainda não implementamos de fato no Brasil. Então a intermodalidade com a integração que seria importante. Aí lembra quando eu citei a questão, centraliza as tomadas de decisão do Ministério ou não? Como é que nós fazemos se todos eles estão separados e eventualmente não se conversam? Então, e mesmo agências reguladoras também, que são várias, né? São 3 agências, vários órgãos, autarquias que cuidam de ferrovia, de rodovia, de hidrovias. É um sistema tão grande, mas o Brasil é grande, é suficiente para isso, desde que haja uma integração também do ponto de vista político,
para combinar com o técnico. E aí nós íamos ter melhores ações do ponto de vista de intermodalidade, com integração dos modos de transporte, para proporcionar um custo logístico mais adequado. Agora, passado aquele período JK de desestímulo ao setor ferroviário, no regime militar também houve algumas medidas aparentemente contraditórias. Surge a FEPASA, por exemplo, que é o Estado de São Paulo, o carro-chefe, aí juntam-se 5 ferrovias. Gostaria que o senhor analisasse isso, mas ao mesmo tempo, no plano global, há uma queda dos investimentos no setor ferroviário nos níveis históricos, 20% a menos, ou seja, é um desestímulo sistemático. Imagine os ferroviários daquela época como sentiram isso, né? E é o que nós queremos evitar agora. Hoje somos, naquela época eram 119 mil funcionários no sistema Rede FEPASA. Hoje nós somos 44 mil. Nós produzimos 2,5 vezes a mais do que se fazia naquela época. É por isso a nossa preocupação de nós não perdermos o momento certo, o timing certo para que essas evoluções que o mundo todo apresenta e que nós também fazemos parte, não seja perdido, não seja em vão, num espaço de tempo que complique o país como o nosso, que tem riquezas enormes para movimentar e tem uma estrutura, e está montando uma estrutura, como por exemplo os projetos de crescimento da malha, estão totalmente perfeitos. Só que, da mesma forma que nós estamos lembrando aqui do passado, até mesmo esse que eu foi chamado em 2003 de Plano de Revitalização da Malha Ferroviária Brasileira, foi pouco executado. Para corrigir distorções como invasões na faixa de domínio, que são moradias irregulares, são mais de 200 mil famílias morando em área de segurança da ferrovia brasileira. Quando da época da estatal, quando da época dessa movimentação, ou quando nós chegamos no chamado dos anos 70, né, depois veio o problema do petróleo, e que se imaginou até que podíamos ter trens elétricos no Brasil. Eles foram lá comprados e, para surpresa de muitos, continuam encaixotados até hoje, vão ser vendidos. Continuam encaixotados? Nunca foram. Compramos da França em troca de petróleo e nunca foi utilizado. Então veja como tem alterações. Qual é o tamanho dessa conta? Não sei nem te precisar. Você fala dos trens, nós temos rodovias, ferrovias também que nunca foram concluídas, né? Como a Ferrovia do Aço, houve investimentos, estão lá, viadutos parados, túneis, por que isso? A segunda parte dela, porém, ela consegue ser altamente produtiva, ser essa uma das classes mundial. Mesmo sem essa segunda fase que Sim, mas se a tivéssemos, seria realmente melhor ainda para o sistema brasileiro. Vou dar o exemplo da Ferrovia Norte-Sul. 1986, vou pular um pouquinho, 15 anos no teu tempo. Se nós já tivéssemos com a Ferrovia Norte-Sul realizada, ou como me confidenciou numa conversa o presidente Sarney, quando ele disse, será que eu deveria ter feito sentido Sul-Norte? Né? Estaria pronta mais rápida? Talvez. Por que não? Né? É porque nós não imaginávamos que a região do Mapito, Maranhão, Piauí e Tocantins, alguém acreditava naquilo em 1986? Para ter uma soja de tão boa qualidade como tem hoje lá? Minério? Não sabíamos. Mas se ela tivesse preço internacional, né? Não só pelo preço, papel, né? Mas a agricultura brasileira, comida, né? A agricultura que nós produzimos tão bem. Ali tem comida numa região extremamente forte. Então, não digo só o minério. O açúcar, esse processo que você cita aí, hoje de São Paulo, por exemplo, a recuperação dessa FEPASA dos anos 70, que era fantástica, mas que caiu, foi em decadência pura, falta de gestão. Né? Falta de um modelo que pudesse atender às necessidades. Então, nós não podíamos imaginar isso. E hoje ela é a ferrovia de integração brasileira. É o que você citou anteriormente. E ela está cortada por uma outra, que é da soja, que vem lá de Vilhena, Lucas do Rio Verde, Uruaçu, e vem até o norte fluminense. Ou seja, nós temos uma cruz a ser feita. Mas se já estivesse pronta, Pois é, apesar de todos esses problemas, a gente teve um crescimento do transporte de cargas de 87% de 97 até 2011. Como é que se explica essa aparente contradição? Gestão. Gestão, novas tecnologias, capacitação profissional, entendimento por parte da ineficiência pública, pelo número excessivo de funcionários, pela produtividade dos vagões, pela tecnologia embarcada, pelo sistema de controle da operação, por capital investido. Para você ter ideia, a cada R$1 que nós já pagamos nesses 15 anos de concessão, nós investimos 2. E o total chega a 44 bilhões de reais, contra menos de 1 bilhão do governo.
algo está errado, né? E aí, se nós formos buscar os anos 70, foi o grande boom do sistema para a indústria, por exemplo, que comprou através da rede ferroviária, que era o seu único adquirente, ou que demandava as compras, milhares de vagões. Vagões esses, como você citou no ponto anterior, de locomotivas a vapor, de vagões que hoje já são completamente diferentes. O que nós tínhamos quando da privatização, ou da concessão, eram 43 mil vagões. Hoje são 103 mil. Agora, não são os mesmos vagões que estão ali. Alguns deles, sim, remodelados, refeitos. E que hoje transportam 100, 120 toneladas num vagão. Minério, no caso, que tinha 98 toneladas, hoje já são 140 por vagão. Né? E não é só o vagão, é toda a infraestrutura, a superestrutura que foi posta nessas novas tecnologias para você criar esse aumento de produtividade em 87%. Isso é fabricado aqui no Brasil? São fabricados no Brasil. Todos eles? Todos fabricados. Doutor Rodrigo, a questão dos trens urbanos tem um tema muito atual, que é o recente projeto anunciado pela presidente Dilma Rousseff, com a liberação de recursos expressivos para a mobilidade, inclui trens, né? Mas tem aí um pouquinho de história também nesse momento aí, que a gente precisava que o senhor comentasse. Em 84, o governo decide afastar a rede ferroviária e cria a Companhia Brasileira de Transportes Urbanos. Hoje nós estamos com uma situação gravíssima, explosiva, como a gente vê todos os dias nas grandes capitais brasileiras, a ponto da presidenta lançar esses recursos aí de forma extraordinária. Como é que o senhor comenta essa caminhada que nós estamos e será que vamos dar conta de evitar explosões e impasses maiores do que nós já estamos vendo? Veja só, de novo a economia aparecendo, né? Ela que gerou essa melhoria de vida do brasileiro. A oportunidade de adquirir seu próprio carro, de poder se locomover e movimentar a economia brasileira. Que bom, ótimo, né? Mas nós não estávamos nem um pouco preparados para isso. Me espanta ver um funcionário levar um trabalhador 3, 4 horas para ir e voltar do trabalho. E aí é que falta de novo planejamento, e aí o que eu estranho também, pelo fato assim, o transporte no mundo inteiro, ou em boa parte dos países desenvolvidos, ou como nós somos em desenvolvimento, tem sua política de transporte para carga e para passageiro, num único lugar. O nosso é dividido, né? A CBTU está sob os cuidados do Ministério das Cidades. E o transporte de carga, uma parte no Ministério do Transporte, outra numa Secretaria Especial de Portos, outra numa Secretaria Especial de Aviação. Ou seja, há uma distorção. Naturalmente que o passageiro reclama muito mais do que carga. Né? A carga é muda, né? O passageiro reclama. E aí vem esse pleito, a sociedade trazer a tônica, a evidência, pelos meios de comunicação, a necessidade. Pô, não vão fazer nada? Vou eu continuar aqui, nesse momento? Aí eu vou lembrar um pouquinho do histórico rodoviário. Né? O que nós chamamos de veículo leve sobre trilhos, né? Deslocamento sobre trilhos, são mais rápido, mais econômico, mais energético, menos poluente, mais econômico em termos de energia, contra o chamado veículo leve sobre pneu, VLP. Então, aí você também tem, assim como o rodoviário nos anos 50, 60, você também trouxe o pneu como meio de locomoção de todos nós. E aí faltou o planejamento. Eu não estou dizendo que o metrô tem que ser sempre subterrâneo, não. Por isso é mais caro que uma obra de uma ferrovia de carga natural, que está em grandes centros. Mas por que não ter uma continuidade disso? E por que a CBTU também não se preocupou no seu histórico, na sua política, de fazer de fato acontecer em Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Maceió, Porto Alegre, com que tem um bom exemplo de intermodalidade, vai ter bem próximo, com a chegada do aerotrem do aeroporto para o terminal da Transurb. Ou seja, é uma descontinuidade que incomoda, né, e que atrapalha essa real necessidade. Nós estaríamos tendo também uma confusão ou indefinição nessa área de transporte passageiro, porque agora na discussão da mobilidade, em função da Copa, a gente vê disse um vai e volta, é VLT, é VL não sei o que, é metrô, aí a cidade muda projeto, a gente viu mudanças de projetos em várias cidades. Isso é confusão, é falta de planejamento? No meu ponto de vista, eu sou a favor da centralização do planejamento. Nós vamos lembrar da Copa do Mundo da Alemanha, certo? Todos nós ficamos encantados com
deslocamento, dos torcedores para diversos jogos da Copa do Mundo. E aí como? Trem, avião, carro, ônibus. Houve um estudo, um preparo enorme naquele país. E quando se lembra de ferrovia, as pessoas lembram logo do trem de alta velocidade, que são os trens rápidos europeus. E até confundem, que acham que essa velocidade é para carga também. Tem muita gente que não tem a prática, ou lembra com saudosismo do passado, que era muito bom, que era isso. Perfeito, era bom, só que não é mais o momento. Nós temos que mudar isso. Então eu vejo isso como um problema. E em passageiros acontece a mesma coisa, eu diria até muito mais preocupante na minha ótica de profissional de logística, porque as pessoas merecem ter uma condição de movimentação mais adequada. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre o perfil da carga. Os produtos mais transportados pelas ferrovias brasileiras hoje são minério de ferro, carvão mineral, com um crescimento de aproximadamente 87% de elevação no período de 97 a 2011. Só em 2011, estas foram as duas cargas mais transportadas, em torno de 76%, enquanto que o agronegócio transportou apenas 11,5%, os derivados de petróleo e álcool apenas 2,7%. Como o senhor explica esse desempenho? Vale ressaltar que o agronegócio nos últimos 3 anos cresceu 281%. O que significa isso? A partir do momento que nós identificamos que a carga de soja, por exemplo, assim como o açúcar, começa a executar seu plano de crescimento, nós fomos adaptando a toda a tecnologia de vagões, a produção de vagões, e de equipamentos de armazenagem e até mesmo dos portos nos terminais, essa infraestrutura que nós precisamos de acessibilidade terrestre aos portos, para que pudéssemos gerar uma produtividade intensa e com isso fazer um aumento de volume. Sem dúvida nenhuma, o minério será e continuará sendo nosso carro-chefe em ferrovia. E ainda bem que o é. Imagine 30 mil toneladas puxadas por um trem, 13 mil, 14 mil é variável, sendo movimentado por estradas brasileiras. Seria um horror, seria um terror para todos nós. Então esse sistema continua. O agronegócio trouxe esse impulso, assim como material de construção, e quem sabe um modelo de containers também, nessa nova malha, que vai inclusive servir para passageiro também, né? A nova malha a ser construída, ela também vai trazer essa alternativa. O container, que é a carga geral, a carga que todos veem em carros e caminhões, ela virá com o tempo, mas não é uma característica da ferrovia brasileira, por algumas deficiências que nós temos, e até mesmo custos de comparação inequivocadas que são feitas com o nosso setor. Mas vou lhe dar um exemplo de tecnologia no caso do açúcar. Os vagões do passado transportavam 80 toneladas de açúcar a granel solto, e que necessitavam de 6 funcionários para fazer a carga e a descarga desse sistema. A descarga, principalmente. Hoje já são 120 toneladas de açúcar num único vagão, com um único funcionário, que onde levava 58 minutos para descarregar as 80 toneladas, hoje leva 1 minuto para descarregar as 120 toneladas, apertando-se um botão. Ou seja, essa é a evolução que nós estamos trazendo para diversificar esse grupo de produtos que é transportado pela ferrovia brasileira, que é de grandes volumes, mas baixo valor agregado. No próximo bloco, a Agenda Econômica examina a linha branca, uma proposta para impulsionar o setor ferroviário e também os novos projetos que estão em andamento. Continue com a gente. Você está sintonizado no Agenda Econômica. Hoje estamos examinando o sistema ferroviário brasileiro. Nosso convidado é o Dr. Rodrigo Vilaça, presidente executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Doutor Rodrigo, o senhor já antecipou aí que há no ar uma proposta a ser feita ao governo, ao ministro Mantega, de uma linha branca, assim como aquela ocorrida na área de geladeira, máquina de lavar, para que o setor tenha um novo impulso. Como é que vai ser a proposta? Nós queríamos que o governo possa sinalizar positivamente para nós uma continuidade, até por força de planejar, da necessidade de planejamento, e dar uma condição diferenciada sob a ótica de desoneração tributária e alongamento no pagamento de financiamentos, para que nós pudéssemos dobrar aqueles 103 mil
vagões que existem no sistema, e chegávamos ao final da década de 2020 agora, com 200 mil vagões, e duplicávamos o número de locomotivas de 3 mil para 6 mil locomotivas. O objetivo disso é termos essa continuidade, tanto na indústria, na parte produtiva, como na certeza de que o usuário do sistema, no seu direito de passagem, ou no seu livre acesso às malhas novas e atuais, possam ter condições de adquirir seus equipamentos, ou por ele próprio, ou por um operador logístico identificado a ele, e até mesmo pela operadora da malha ferroviária, com um retorno desse investimento num tempo mais adequado, como são os casos de navio, aviões e ferrovias também. Diferentemente do carro, ou do carro popular, 1.000 em até 60 meses. Nós não podemos, na ferrovia, no segmento de transporte, trabalharmos num universo tão curto, né? Nós temos que trabalhar em anos, um tempo mais longo, para que esse volume seja continuado, aquecido e que gere emprego e um ciclo de continuidade nos projetos para atender a demanda que o governo hoje estima de 11 mil novos quilômetros de malha no Brasil. Bom, vocês têm uma proposta de desoneração com uma meta, pelo que eu entendi. Assumindo responsabilidade, assumindo um compromisso. Seria possível alcançar essa meta utilizando exclusivamente a indústria nacional para se produzir? Sim, a capacidade produtiva hoje é fruto de um trabalho que iniciamos no ano 2000 para que a indústria brasileira pudesse sustentar esse crescimento que nos seria imposto pelo agronegócio e pelo minério em especial. Inclusive a produção de locomotivas. Inclusive a produção de locomotivas, que tem hoje 2 fábricas instaladas no Brasil, no estado de Minas Gerais, que proporcionam cerca de 140, podem proporcionar 140 locomotivas por ano. Uhum. Bom, a Norte Sul, o senhor já falou um pouco sobre ela, né? Esse grande projeto, nós já temos concluídos hoje 720 quilômetros. Quando é que essa ferrovia vai ficar totalmente concluída? Qual vai ser o custo total dela e o que ela vai representar para o sistema ferroviário brasileiro? Eu espero que ela chegue em 2025 até o Porto de Rio Grande, lá embaixo, que não era projetado inicialmente, mas que o governo estuda, tem feito uma estudos ampliação do projeto. De ampliação, e aí nós teríamos uma coluna vertebral toda no nosso país, rasgado no meio pela ferrovia Norte-Sul. O que é importante é que toda a obra e todas as etapas que estão sendo construídas são deslocadas para frente até chegarmos lá em Rio Grande. Se hoje nós formos nesse ritmo, hoje ela chega já está liberada até Palmas, para cedida, subconcedida. Neste ano, mais provável, 2013, vão subconceder o trecho até São Paulo, até Panorama, e depois de Panorama desce pelos 3 estados do Sul, que é essa expansão que se estima. Ela chegaria até São Paulo? Ela chega, pode chegar. Pode chegar, sua construção pode chegar. E a ferrovia Oeste-Leste, aquela que sai lá da região de Ilhéus, vai cruzar aqui a Bahia? É um projeto interessantíssimo, de interesse específico do estado da Bahia, mas sobre a ótica de projetos de expansão nacional, que é como eu lhe citei, todos os projetos de expansão da malha ferroviária estão extremamente adequados. Se nós olharmos o mapa brasileiro, você vai identificar claramente os portos da região norte e nordeste sendo atendidos por bitola larga, e até mesmo essa condição do Porto de Rio Grande também chegar na bitola de 1,60 m, diferentemente da mais tradicional, que é de 1 metro no Brasil. Ou seja, nós estaríamos aí cobrindo todos os portos brasileiros mais importantes para a movimentação de grandes fluxos de carga. Lembrando que em 2014 o canal do Panamá estará duplicado, ou seja, os navios vão poder entrar tanto para o Golfo do México, nos Estados Unidos, como para o norte da América do Sul, os países mais ali em cima, reduzindo em quase 11 dias o tempo de viagem para a Ásia. Ou seja, estão adequados e muito bem adequados o projeto para São Luís, para o Maranhão, para o Pará, para o Fortaleza, para o Ceará, lá com o Porto de Pecém, Porto de Suape, em Pernambuco, e o Porto de Ilhéus, um pouco mais para baixo, que é o grande problema dessa ferrovia hoje, que é a identificação do local específico que o porto ficará. Ela já está atrasada em 2 anos. E elas cruzariam? Não, elas são todas... A da FIOL, no caso, ela se conecta com a Norte-Sul. Né? A Transnordestina é o Porto de Pecém e o Porto de Suape, que também terá uma conexão com a Norte-Sul. E ela, continuada onde é hoje administrado pela Vale, ela se liga à Estrada de Ferro Carajás,
que já está sendo duplicada e futuramente será triplicada, para que possa escoar toda essa movimentação em vários portos brasileiros. Existe alguma possibilidade concreta de uma boa integração com ferrovias de outros países da América do Sul? Do meu ponto de vista, não, porque nós temos uma cordilheira dos Andes que atrapalharia muito você chegar do outro lado do Oceano Pacífico. Mesmo dos países do Norte, Venezuela? Tem pouca escala de movimentação de produtos. Né? E eu entendo, particularmente, vou dar um brasileiro nato, nós temos muitos problemas para resolver aqui dentro do nosso país. A nossa costa é enorme, 8.500 quilômetros. Portos já construídos e outros ainda por serem construídos. Vamos pensar um pouquinho em nós, nesse momento, deixarmos um pouco para depois essas integrações. Mas são viáveis, por exemplo, no Paraguai. Ali em Panorama, naquela região ali do sul, onde nós podemos atravessar o rio, numa nova ponte rodoferroviária e, quem sabe, viabilizar ao produtor paraguaio, argentino e boliviano a sua movimentação, por exemplo, da soja. E até para melhorar a nossa exportação para os países do Mercosul também. Né? Por que não? Né? São extensões mais curtas também. Já que temos o problema da bitola aí sim com a Argentina. Aí sim. Mas, entre outros problemas. Por falar em divergências ou diferenças, vamos falar em polêmicas que surgiram com a proposta do trem-bala. Alguns especialistas levantam assim, seria muito mais lógico, mais racional, fazer alguma coisa intermediária ao invés dessa proposta de trem de alta velocidade, fazer algo que comportasse transporte passageiro de carga numa modalidade um pouco mais modesta. Como é que a ANPF pensa nisso? No caso, a própria ANP-Trilhos, que também opina muito nesse setor, eu diria que... A ANP-Trilhos é a Associação Nacional de Passageiros sobre Trilhos. Sobre trilhos. Porque nós estamos focados mais para carga. Mas, independente disso, com a opinião de um profissional de logística. Já dizia também há 4, 5 anos atrás, quando se iniciou essa ideia, que o projeto é bom. Um projeto de termos trem de alta velocidade é adequado, ok. O formato que foi posto na mídia, ou que foi iniciado pelo governo, talvez não, certamente merece atenções e cuidados maiores do que foi elaborado. Podemos sim ter um trem de uma média velocidade, aí você vai dizer, mas e no futuro isso já vai chegar no T4? Porque vai levar 6 anos para construir. Será que já vamos perder essa tecnologia? Provável. Mas o país pode investir 32, 40, 50 bilhões num projeto como esse? São questionamentos que vieram a nós, principalmente depois da crise de 2008, final de 2008. E aí as dúvidas foram feitas. Eu acho que nós precisamos trabalhar um pouco mais o projeto, mais internamente, com experiências internacionais e de representantes internacionais, com consultoria internacional, para que possamos depois apresentar um projeto mais sustentável do ponto de vista econômico e que não impacte tanto nesse quadro de alto valor. O projeto tal qual posto, ele inviabilizaria o transporte de carga? Seria exclusivo passageiro nessa linha do trem-bala? Ou pode se compartilhar? Não deve compartilhar. Existiria uma possibilidade de um projeto alternativo para compartilhar? Existem projetos no mundo inteiro, mas eu diria que são projetos estruturantes, são diferentes, a carga e o de alta velocidade. Né? Então eu diria que, por exemplo, imagine você uma passagem nível para um trem de alta velocidade. Isso não existe, não tem como. Em lugares do mundo existem, mas são totalmente vedadas ou isoladas. Na China há compartilhamento, mas o volume é tão astronômico que não é o caso do Brasil agora. Né? É outro tamanho. Claro, mas nós temos deficiência no sistema aeroportuário, nós temos nas estradas, mas da forma como foi, tem que ser revisado e está sendo pelo governo. Quem sabe no final do ano vamos ter aí a tecnologia escolhida e quem sabe até 2020 o projeto pronto. Agora, o senhor falou na China, ela tem vencido inúmeras licitações mundo afora. Seus projetos têm sido muito bem aceitos, né, em várias partes do mundo. Será que as empresas brasileiras, construtoras brasileiras, têm capacidade, têm tecnologia para fazer esse modelo, esse projeto de trem-bala tal como está colocado, ou nós vamos ver aí um processo de mais uma ocupação de um setor econômico por capitais chineses? Não, eu não tenho dúvida nenhuma que as nossas construtoras têm plena capacidade de fazê-las acontecer. O que o governo fez agora foi de
identificar qual é a tecnologia. Tecnologia mesmo são 3 ou 4 no mundo que a possuem, né? Que tem o seu know-how. São os japoneses, alemães, franceses, que de uma certa forma dominam esse setor e têm exemplos de sucesso no mundo inteiro. Eu quero crer que, uma vez identificada a tecnologia e outras questões equacionadas do ponto de vista econômico, financeiro, nós teremos aí o início desse projeto, o início dessa obra, que poderá ser um diferencial muito rápido. Bom, vamos apresentar mais alguns dados aqui para o senhor comentar. O número de locomotivas em operação no Brasil saltou de 1.154 em 1997 para 3.045 em 2011. Enquanto que o número de vagões no mesmo período saltou de 43.816 para 100.924. Qual tem sido o desempenho da nossa indústria ferroviária? Bom, muito bom. Esses números indicam que ele é bom? Mas poderiam ser mais. Esse é o desafio da linha branca. Nós podemos, para não perdermos o que nós começamos a conversar, o momento de expansão desse segmento. E, para tanto, a segurança não só econômica, que a própria economia está nos dando, mas o ambiente de volume a ser movimentado, que também é expressivo, minério e commodities agrícolas, e mesmo o container, possam dar sustentabilidade para que nós possamos aumentar esse volume. Para lhe dar uma dimensão, isso significa 9% da frota americana. 9% da frota americana, Beto, é o que está exatamente parado hoje nos Estados Unidos. Parado. Pela crise econômica. Pela crise econômica. Ou seja, nós estamos fora. Então, quando nos comparam à China, à Europa, aos Estados Unidos, a forma é muito equivocada, porque não há uma equivalência nas fontes de referência. Isso é que às vezes incomoda, ou que nos leva a ter que darmos explicações do porquê isso, do porquê não aquilo, porque não acelera esse movimento. No nosso caso não há ociosidade. Não, pelo contrário, já há uma falta, mas chega um momento que a malha existente ela não vai comportar mais vagões e locomotivas. Então ela precisa ampliar. Hoje a nossa matriz de transporte, nós temos 25,2% de tudo que é movimentado no Brasil por trem, né? Se nós avançarmos nos gargalos que existem na malha existente e aumentarmos a nossa malha, vamos dizer que podemos chegar entre 28% e 30% até 2020. É possível. Da produção da nossa indústria hoje, quanto que iria para substituição de vagões e locomotivas e quanto que é novo? Praticamente tudo nós já fizemos em termos de recuperação do que nós chamamos de sucata. Para você ter ideia, vagões eram cerca de 34%, 35% estavam sucateados. Essas locomotivas, elas tinham capacidade de 1.200 HPs. É como se fosse um carro 1000 contra um motor V6, que é o que tem hoje. Nós temos locomotivas aqui testadas de 6.000 HPs de potência. A base é entre 3.000 e 3.600 HPs. Ou seja, nós mais do que duplicamos a capacidade que deu aquele aumento de produtividade para nós. É nessa tecnologia e não puxar mais vagões, mais produtos, num único movimento de trem, proporcionando resultados mais expressivos. Nós temos então uma frota nova, ou uma frota boa? A nossa frota, nós fizemos esse cálculo lá na NTF, chega a 20 anos de idade média. Quase próximo do que é um caminhão, imagina. Só que o tempo de vida de um vagão, 40 a 50 anos, com uma reforma no meio. Nós temos uma frota que ainda tem mais 20 anos. Mas era pior, era de 32. Dá para rodar mais. No início de 97 era de 32 anos. Hoje está em 20. E com a quantidade 2 vezes, o dobro do que era naquela época. Mas para dar aquele salto que os senhores esperam, o setor empresarial e a população espera para ver um Brasil finalmente totalmente interligado pelos trilhos, quais são os gargalos que precisam ser limpados, tirados do caminho, assim? Você já falou alguns, pergunta maravilhosa. Assim. Pergunta maravilhosa. A eliminação da burocracia. O cuidado com o espólio, com os sucessores da Rede Ferroviária Federal, que está há 14 anos da sua extinção, e os seus sucessores não assumem suas responsabilidades. A burocracia no licenciamento ambiental e da desapropriação de áreas. E o principal deles, o ambiente regulatório, para que nós não venhamos a quebrar contratos e a desestimular futuros investimentos. Porque nós chegamos a uma situação, por exemplo, como a energia elétrica está chegando muito próximo, né? Daqui a 2, 3 anos já estamos discutindo a renovação dessas concessões. O que é melhor, o que é pior. Os extremos
me levam à teimosia, a palavra teimosia. Mas o diálogo, a conversa, a troca entre o poder público, que é o dono, que é o gestor não, que é o dono dos equipamentos, no nosso caso da malha, da infraestrutura, e junto com a iniciativa privada, ouvindo os interessados, as partes interessadas, possamos identificar um caminho mais adequado. Eu quero crer que a construção desse diálogo, no nosso caso, há 15 anos de vencer a concessão, possa ser iniciado ou retomado para que nós tenhamos uma continuidade, uma não interrupção de investimentos nesses próximos 15 anos. Ok, nós gostaríamos de agradecer aqui a presença do Dr. Rodrigo Vilaça, no Agenda Econômica, ele que é presidente da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. Muito obrigado, doutor Rodrigo, estaremos sempre de portas abertas aqui. E tenho a certeza que nós vamos fazer essa diferença. Estaremos acompanhando também essa questão da linha branca para os trens. Muito obrigado também, meu colega e companheiro Ronaldo Martins, pela sua participação. Obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua atenção. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.